Oi, 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 minhas lindas de bonitas, a paz do Senhor, amor de Maria. Voltei. Voltei, quer você queira ou quer você não queira. Gostando ou não gostando, estou de volta, minha gente. Gente, que saudade que eu tava aqui de fazer conteúdo nessa plataforma. Quanto tempo! Eu vim aqui conversar com vocês, falar um pouco do que aconteceu durante esses, sei lá, quase 5 anos que eu não sumi totalmente, né, do YouTube, mas eu parei de produzir conteúdo, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês. Eu preparei aqui, gente, um roteirozinho, porque eu gravei esse vídeo, já é a segunda vez que eu gravo e eu me perco, eu repito as coisas e pra gente não correr esse risco, eu vou seguir um roteirozinho aqui, mas vou falar pra vocês o que aconteceu, o que mudou aí durante esses anos que eu estou distante do YouTube, o que eu quero, qual é o meu propósito, tá bom? Então, gente, deixa eu seguir aqui meu roteiro. Vocês podem estar olhando esse local e falando, que local é esse, né? Tá um pouquinho diferente dos nossos cenários anteriores, mas sim, ainda é o Ateliê Travassos. Eu acredito, eu ia gravar ali lá na parte de trás, onde é bem mais parecido com o cenário que a gente usava anteriormente, mas eu resolvi passar pra cá pra frente, por quê? Porque a gente mudou um pouco, a gente cresceu, evoluiu, fez um rebrand na marca, trouxemos trouxemos mais uma feminilidade para o Ateliê Travassos. Eu mudei também, muitas coisas aconteceram na minha vida. E aí eu preciso falar um pouquinho para vocês de tudo que aconteceu durante esses anos. Então, tem um ano que a gente conseguiu montar o nosso primeiro ponto físico. O ateliê sempre foi em casa, então o ateliê a gente trabalha com ele, né, desde 2014. E eu fui afunilando aí dentro do artesanato e cheguei nessa área dos acessórios, das tiaras, das grinaldas de noiva, e aqui eu fiquei, aqui eu me encontrei, né? Mas também vou falar um pouco pra vocês aí de algumas coisas que eu sinto falta. A gente fez um rebrand da marca, o ateliê era muito colorido, né? E era pertinente, porque a gente trabalhava na época muito com o Carnaval e São João, nós não tínhamos coleções e tiaras e laços que eram o ano todo, eu não fazia noiva, eu não fazia daminha, madrinha, enfim. Então, assim, era muito pertinente, né, que a marca fosse colorida, divertida, alegre. Eu entendi que eu precisava, né, vender mais durante o ano, que eu queria realmente estar nesse mercado dos acessórios femininos, das tiaras. Foi um boom muito na pandemia. E aí eu fiz esse rebrand da marca, coloquei, né, as rosas. Isso representa muito pra mim, representa o milagre das rosas, as rosas de Maria Santíssima, as rosas de Terezinha do Menino Jesus. Tudo isso aconteceu, esse rebrand também por mudanças que eu também passei na minha vida, que também vou contar pra vocês, né, o que aconteceu. E aí a gente conseguiu esse espaço, eu trouxe a produção, a parte de produção do ateliê também pra cá, porque eu sempre sonhei em ter uma loja, né? Sempre sonhei em ter um showroom e tal. E aí eu consegui fazer isso aqui, trazer a parte de produção e um pequeno showroom, é uma loja pequena, né? Que só pra gente fazer mostruário e um cenário bonito. Tem as coisas ruins de estar dentro de casa, tem as coisas boas e tem as coisas ruins, né? Tudo tem seus pró e contra. E aí tem um ano que a gente tá, né, com um ponto físico e a gente tá bem feliz. E se Deus permitir, né, continuaremos assim. Então, gente, como eu falei, eu não tô totalmente sumida, né? Eu ensaiei umas voltas, coloquei uns shorts, coloquei aí um vídeo, botei o vídeo do meu casamento, que depois eu quero falar um pouco pra vocês sobre esse matrimônio, vou fazer um vídeo pra vocês só desse matrimônio, por quê? Porque foi um grande testemunho, e aí eu acho muito legal falar sobre isso. Também postei um vídeo sobre obediência, né? E vocês estão vendo, acho que uma questão religiosa muito grande aí. De fato, 8 anos atrás, gente, eu comecei meu processo de conversão dentro da minha própria igreja, né? Eu sou católica, sempre fui católica apostólica romana. E só que eu era católica de IBGE, não conhecia as doutrinas, não conhecia a doutrina da igreja corretamente, não frequentava, não, enfim, para vocês terem noção, eu tenho 41 anos de idade, vou fazer 42 e agora que eu vou fazer a minha crisma. Muitas coisas mudaram na minha vida nesse processo de conversão. Quando eu perdi a minha avó, eu postei vídeo aqui.
Ali começou meu processo de conversão, porque eu voltei a frequentar a renovação carismática. E hoje, né, eu tô até um pouco afastada da renovação, mas não me afasto das minhas práticas diárias dentro do catolicismo, muito menos da Santa Missa, né, aos santos da Igreja Católica, a minha mãe Maria, inclusive, né, hoje, gente, estou de azul e branco, dia 2, né, de maio, todo mês de maio, tem 3 anos que todo maio eu me visto de azul e branco e honro a Maria, mãe de Jesus. E por propósitos também, né? Então sempre peço, mãezinha, me ajuda, abençoa meus planos, que eu vou vestir azul e branco. Gente, até o fim da minha vida, eu vou vestir azul e branco todo mês de maio. Então, assim, eu me converti dentro da minha própria igreja, eu entendi que ser católico não é ir pra missa quando quer ou em momentos festivos e fazer tudo o que quiser porque a igreja permite, não é assim que funciona. Então eu estou estudando cada vez mais, totalmente certa de que a igreja que eu sirvo e que eu sigo hoje é a igreja que Jesus Cristo fundou aqui na Terra, e é com ela que eu vou continuar a vida, errando ou não. Eu prefiro errar na minha igreja do que abandonar a minha fé. Eu ia falar, né, que eu tinha ensaiado esse retorno aqui, e falar um pouco, vocês sabem que eu fui influenciadora, né, trabalhei como influenciadora, comecei com blog, enfim, fui vindo fazendo esse trabalho. Mas, gente, a vida de influenciadora, ela é muito difícil, né, principalmente quando a gente se perde. Eu vou falar pra vocês, sinceramente, eu me perdi dentro desse mundo, né, é um mundo bem... Todas as profissões a gente sabe que tem, né, aquela área, assim, ruim. Mas a área da influência digital, gente, é uma área que ela, por conta da grande concorrência, ela acaba gerando muitos sentimentos ruins dentro da gente. Então, quando eu fui influenciadora, eu me tornei uma pessoa que eu não sou e que eu não gostaria de ser. Eu era mesquinha, eu era soberba, eu era invejosa, eu era... Enfim, as virtudes que eu tinha, eu fui perdendo. É um local de muita concorrência, então é muito difícil você se manter íntegro, né? E sim, eu errei, sim, eu me afundei, sim, eu falei coisas que eu não deveria falar, sim, eu tinha atitudes erradas, e graças a Deus que eu saí desse ambiente, mas agora eu estou voltando, né, com uma outra cabeça, com outro pertencimento, com outra ideia. Eu tô voltando pro digital. Eu nunca saí do digital, porque eu tenho uma empresa e a gente sabe que a gente precisa estar na internet. Mas eu tô voltando principalmente pro YouTube, porque eu acho que eu quero falar coisas sobre a vida, sobre o meu propósito também, que é levar a palavra de Deus em todas as coisas. E uma coisa muito importante que eu falei pra vocês sobre nichar dentro do artesanato, que eu vim pro acessório de cabelo. Quando eu tinha ateliê, né, era muita coisa. Quando você faz artesanato, é muita coisa que a gente guarda, que a gente acumula. Né? Quando a gente faz artesanato, tampinha, guarda. Não sei o que, guarda. Caixa, guarda. Tudo a gente quer guardar, porque tudo serve pra alguma coisa. Só que acontece que a gente acaba virando acumulador, né? E quando eu comecei a nichar o ateliê pro lado do artesanato, eu comecei a tirar as coisas de dentro do ateliê, ainda lá em casa. Quando eu vim pra cá, foi aí que eu realmente fiz uma limpa bem grande. E eu foquei mesmo só nos produtos que eu usava dentro desse ambiente, né? Do universo de laços de tiaras. E aí, tudo bem, foi indo, mas gente, eu preciso falar pra vocês, eu sempre falei, né, que o DIY não era um hobby, era um estilo de vida. Eu amo fazer artesanato em geral, faça você mesmo. Eu ainda continuo querendo decorar minha casa, arrumar as paredes, colocar tecido, pintar, enfim, eu continuo do mesmo jeito. Só que quando a gente monta um negócio, a gente tem que focar muito no negócio. Então eu parei de fazer artesanato, eu parei de fazer customizações, eu parei de fazer quadrinho, eu parei de fazer várias outras coisas, vasos, que eu amo fazer no artesanato. Então o meu retorno aqui também do YouTube é muito para que eu consiga, mesmo que pequenas coisas, voltar a fazer artesanato, porque eu sinto muita falta, muita falta. Um dos meus sonhos é trabalhar com porcelana, pintar, não trabalhar, sabe, gente? Fazer por hobby. Dentro do artesanato eu amo tudo praticamente, amo tudo. Me limitei a algumas coisas porque eu falei assim, não, tá bom, já chega. Tipo, crochê eu não sei fazer,
ponto cruz eu não sei fazer, não porque eu não sei fazer, é porque eu parei, não dá pra fazer tudo de um não. Vamos focar em uma coisa, né? Esse é o meu retorno pro YouTube, é porque eu quero voltar a fazer e voltar a fazer algumas coisas e gravar e compartilhar com vocês. Pois é, gente, acho que eu já falei, acho que tudo, né? Falei do ateliê, falei da minha vida religiosa, falei do meu propósito de voltar e fazer artesanato, falei que tô aqui para voltar a compartilhar com vocês. E é isso, eu espero que vocês me acolham, né? Segurem na minha mão. Eu tenho fé que Maria, Mãe Santíssima, ela vai passar na frente e eu vou compartilhando com vocês aqui essa minha nova jornada, né? Quero melhorar muito. Vocês podem ver que um pouco a minha forma de falar. Eu era muito, né? Aquela coisa muito brincalhona, muito alegre, muito divertida. Como eu falei pra vocês, o ateliê era muito isso, então eu achava pertinente. Agora não. E também tem toda a questão. Não falei pra vocês que eu me casei, né? Na época que eu gravava pra vocês, eu só tinha um filho, que era o João Miguel. O João Miguel hoje já tá um rapaz, tem 13 anos. Depois do João Miguel, eu já tive o meu segundo filho, que é o Joaquim, ele já tem 5 anos. E tive mais uma menina, uma princesa, que tem só 1 ano e 7 meses, que é a minha princesa, a Yolanda. E assim, a vida mudou muito, né? Hoje também, gente, eu trabalho como fisioterapeuta, né? Então, eu trabalho, sou CLT, sou CNPJ, tudo junto e misturado. E tudo isso eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Mostrar pra vocês como é que eu faço, como é que eu me viro, onde é que eu faço, como é que eu dou conta disso tudo, que eu não dou conta. Mas é isso, então eu convido vocês a me seguirem. Eu mudei o Instagram, tá, gente? O meu antigo Thaís Travassos, ele ainda tá lá, mas o Instagram que eu vou usar, né, com esse retorno ao Provador da Travassos, que depois eu vou migrar o nome, né? Só o nome. Por quê? A gente sabe que o Instagram tem esse negócio de shadow ban e tal. Então, creio verdadeiramente que o meu antigo Instagram, ele tá dentro do shadow ban. As visualizações são muito ruins, a entrega é péssima, então eu não vou mais insistir numa coisa que me dá dor de cabeça só porque até hoje lá eu tenho 14 mil seguidores. Não vou mesmo. Então é isso, gente. O meu propósito não é ficar famosa, é só voltar e compartilhar com vocês disso que eu amo tanto, dessa vida de artesanato, de artesã e um pouco mais sobre a minha vida, tá? Eu espero que vocês gostem. Vamos comigo. Maria passa à frente. Um beijo e tchau.